Mais um dia, glória a Deus, mais um dia dos nossos estudos bíblicos, mais um dia das nossas reuniões para estudar um pouquinho da palavra. Mais uma semana aí na presença, não sei se vocês conseguiram ir nas suas igrejas, acompanharem os seus cultos, mas que Deus possa falar tremendamente através desse momento também com vocês. Que Deus possa também abençoar a vida de cada um que vier a participar aqui. Domingo é um dia especial, domingo é sempre um dia de estarmos aí na presença de Deus. Em muitas igrejas, hoje foi um domingo de ceia, um momento de estar aí à mesa do Senhor, um momento de fazer e renovar também as suas alianças, um momento de analisar e sondar a si mesmo, né? Refazer os seus passos e colocar ali diante do Senhor o seu coração, preparando para uma nova estação. E assim também é o nosso intuito aqui na palavra, aqui é o nosso intuito de estudo, entregar todos os dias aqui o nosso momento de adoração a Deus através do estudo da palavra. Nós começamos ontem um novo livro, nós começamos aqui o segundo livro da Bíblia, encerramos o livro de Gênesis e começamos a história do Êxodo, começamos a história de Moisés, começamos a história de um dos principais homens e um dos principais instrumentos de Deus para a condução do seu povo. Moisés, um homem que vem e carrega uma unção sacerdotal enorme, um homem separado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. O povo que era livre, o povo que tinha aliança, mas que por circunstâncias foi voltando cativo, foi ao Egito e aí passou por 400 anos de escravidão. E agora Deus levanta um novo homem, agora Deus levanta um dos seus servos para que traga libertação ao povo. E aí surge a história de Moisés, nós começamos a estudar a sua história. Começou ali o faraó, um novo faraó, um novo homem, um homem que não tinha conhecimento do que o povo hebreu fez parte da constituição daquele povo, um homem que não teve alianças firmadas, um homem que não soube dos feitos de José e que muda a cultura, se sente ameaçado porque o povo hebreu era muito próspero, eles carregavam a bênção de Deus sobre eles, eles carregavam ali promessas, grandes promessas de Deus sobre serem grandes nações. E aí ele começa a se sentir ameaçado por esse povo e automaticamente ele começa também a determinar que eles venham a ter os seus filhos homens mortos. E aí a intenção deles é de que o seu povo venha a esmorecer com o tempo. E hoje nós vamos entrar no nosso 17º dia de estudo bíblico aqui. Nós vamos ler hoje de Êxodo 3 a Êxodo capítulo 5. E em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Eu te convido a estar em cada casa, eu te convido a estar em cada ambiente a qual esse estudo for ser revelado, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Pai, para que pessoas que estejam participando desse momento, assim como pessoas que venham ter acesso a esse vídeo, a esse estudo em um momento próximo, a um momento depois, que todos eles, Pai, possam ser tocados pela Tua presença, que todos eles possam ser transformados pelo agir da Tua palavra. A Tua palavra tem poder, a Tua palavra tem liberações poderosas, Pai. Então, em nome de Jesus, que todas as pessoas que tiverem acesso a essas palavras possam, Senhor, receber algo novo, que essa palavra venha trazer frutos no coração de cada um, Pai, e frutos que permaneçam, frutos que façam a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, os Teus guerreiros, levanta uma geração que tenha fome e sede da Tua palavra, levanta uma geração, Pai, que queira, Senhor, viver segundo as instruções da Tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e a Tua palavra não muda, ainda que os tempos venham a mudar, ainda que as situações venham a mudar, as circunstâncias venham a mudar e até mesmo as estratégias possam mudar. A Tua palavra permanece a mesma e o Senhor permanece fiel, em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, vem agora sobre nós com conhecimento e revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E amém, glória a Deus. Vamos então entrar para o nosso estudo de hoje, Êxodo capítulo 3 a capítulo 5. Nós vamos começar falando então que Moisés aqui no último capítulo, ele fugiu, ele já estava vivendo como um estrangeiro e nós vamos ver que até o final da sua vida ele vai ser um estrangeiro. Moisés nunca mais vai ter um lar, Moisés nunca mais vai ter uma morada para falar que é sua, mas ele vai cumprir grandes propósitos com Deus.
O anjo, Moisés aqui no capítulo 3 começa dizendo que Moisés pastoreava outro rebanho. Moisés começou a ser um pastor, Moisés começou a seguir uma vida como o povo daquela época vivia. Ele não estava mais dentro do palácio, ele não vivia mais como alguém da corte real egípcia, agora ele vivia como um forasteiro, como alguém que foi um fugitivo. Mesmo quando o faraó morre, eu falei no estudo de ontem que quando um faraó morria, quando um novo rei tomava ali o domínio, o comando daquela nação, eles tinham uma lei que revogavam todos os crimes, todas as sentenças eram perdoadas. Então Moisés ele poderia voltar a estar de novo ali na presença do novo rei, do novo faraó. Moisés não havia nada que o impedisse, mas ele continua vivendo. A Bíblia diz aqui que ele continuou pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, que ele era um sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Moisés então ele passa a viver como um pastor, e aí lá na frente nós vamos ver que Moisés ele vai pastorear, mas agora um outro rebanho. Ele vai pastorear o rebanho de Deus, o rebanho do povo de Deus, o rebanho escolhido para se tornar a nação a qual vai carregar a glória de Deus. Moisés ele passou ali por 40 anos, ou seja, o ciclo de uma geração. Nós falamos sempre em 40 anos quando nós queremos mencionar um ciclo perfeito, um ciclo completo. Nós falamos a respeito do número 40, ou seja, um ciclo completo foi o que Moisés passou ali naquele lugar. Ele integrou-se à família de Jetro e ele continua agora sendo preparado para viver algo novo. O termo Horebe, ou seja, é um outro nome para o Monte Sinai, ele significa lugar desolado. Por causa da aparição de Deus na montanha, este local ele passa a se tornar sagrado, ele passa a ser reconhecido como um monte de Deus. Frequentemente, esta área ela é identificada como Jebel El Musá, ou seja, uma montanha no alto sul de uma península do Sinai. Vai dizer no versículo 2 que o anjo apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Então Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Isso traz uma grande impressão, isso traz aqui uma grande manifestação. Nós vemos que Deus escolheu Moisés para caminhar sempre no sobrenatural com ele. As manifestações de Deus a Moisés sempre estavam baseadas e cercadas num agir sobrenatural, num agir extremamente diferenciado. A primeira vez aqui onde Deus aparece a Moisés, e é sempre de uma maneira sobrenatural. O anjo lhe aparece ao Senhor, a sarça em chamas ela representa o extraordinário e o sobrenatural de Deus, principalmente quando a gente analisa que ele era um simples arbusto e ele não era consumido pelo fogo. Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar um arbusto sendo consumido, sendo ali rodeado, cercado pelo fogo e não ser queimado. Somente Deus e as suas manifestações sobrenaturais para que possa chamar a nossa atenção e reconhecer um grande propósito em nossa vida. O versículo ali nós vamos continuando a história. Então Deus ele se apresenta a Moisés. E no versículo 4 diz que o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aqui nós vemos aqui um encontro dramático entre Deus e Moisés. É um fato que vai ser inesquecível na Bíblia. O Senhor ele o chama pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Ele tem total conhecimento da nossa história. Ele tem total conhecimento da nossa vida. Ele tem total conhecimento de quais são as circunstâncias que nós vivemos atualmente. O Senhor tem total conhecimento de tudo que nós vivemos e principalmente daquilo que nós podemos viver mediante as nossas respostas de fé. Deus nos chama pelo nome, Deus nos trata de maneira íntima, Deus nos reconhece de maneira individual. Aqui diz que Deus o chama pelo nome, e aí o que faz lembrar o chamado de Deus a Abraão lá no começo, no momento em que ele estava para sacrificar o seu próprio filho. Nós vimos isso lá em Gênesis 22, quando Abraão está para sacrificar o seu próprio filho, um pedido até então que foi feito pelo próprio Deus. Quando Abraão está para executar isso, Deus o chama pelo nome, ou seja, a resposta de Moisés também significa que tem uma semelhança com Abraão. A história está se refazendo, ou seja, a história está recomeçando. Deus está chamando o seu povo para viver novamente.
E aí depois de responder ao chamado, Deus diz para ele, em versículo 5, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E ainda disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então Deus aqui ele se identifica como o Deus do seu pai, ou seja, ele faz um propósito, ele demonstra aliança. Vale lembrar que Moisés, ele não tinha pleno conhecimento da sua história, ele não tinha pleno conhecimento da sua família, ele não viveu totalmente aquilo. Por muitos anos ele viveu como um egípcio, ele viveu como alguém que estava fora do seu lugar, e ele foi conhecendo as suas raízes. Mas aqui mostra uma manifestação do próprio Deus, uma afirmação do próprio Deus de quem ele é, de onde ele veio, dos propósitos, de tudo que Deus ali tinha realmente para fazer com ele. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, Deus ele prova, ele coloca ali uma certeza, um selo sobre ele. Eu sei a sua história, eu sei de onde você veio, eu sei por tudo que você tem passado, eu sei por tudo que você tem, eu sei tudo que você abriu mão para viver, o que vive hoje. Então Deus mostra aqui total ciência de tudo que passou com aquele homem. Ao mencionar esses homens, o Senhor garantia a Moisés que sua aliança permanecia em vigor, permanecia de pé. E aí Moisés, tem um detalhe interessante aqui, Moisés ele cobre o rosto, o que havia se escondido por causa do medo. Agora ele escondia seu rosto na presença do Senhor, e até o final da sua grandiosa vida, Moisés refletiria sobre essa experiência. Nós vamos ver sempre Moisés tendo encontros marcantes com Deus, Moisés vendo parte da glória de Deus sendo revelada a ele de uma maneira que nós não vamos ver em nenhum outros capítulos da Bíblia. Nós vamos ver que o relacionamento que Deus estabelece com Moisés é diferente de qualquer outro relacionamento com ele. Nós temos Moisés, um dos pilares da igreja do Senhor. Nós temos Moisés, um dos pilares do reino de Deus, o homem que carrega o poder do sacerdócio, o homem que carrega o poder da instrução, o homem que carrega ali a figura de uma aliança estabelecida em Deus para as próximas gerações, ou seja, o homem que carrega os princípios e as leis do reino do Senhor. E aí, nós vamos ver aqui no versículo 7 que o Senhor vai continuar essa conversa, esse diálogo com ele. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles têm sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, e a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, enfim, dos heveus e jebuseus. Versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá agora, pois, eu envio ao faraó para tirar o Egito do povo, o meu povo, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A expressão desci para livrá-lo fala sobre a graça de Deus, sobre a intervenção de misericórdia do Senhor sobre essa terra. Deus estava totalmente ciente dos problemas do seu povo. Isso mostra o quanto Deus se preocupa conosco, isso mostra o quanto Deus nos acompanha, isso mostra o quanto Deus ele se faz presente nas nossas vidas. Agora ele se levanta do seu trono, ele vem pessoalmente. Nós estamos falando de um Deus que luta as nossas guerras, nós estamos falando de um Deus que é parte ativa em nossas vidas. Muitas pessoas se entristecem, muitas pessoas se decepcionam, muitas pessoas abandonam a sua caminhada com Deus por acreditar que Ele não está presente em suas vidas. Um Deus que criou os céus, um Deus que criou tudo que há, criou os animais, criou a terra, criou tudo, criou a própria humanidade. Será mesmo que esse Deus esqueceria de nós? Será mesmo que esse Deus esqueceria da aliança que fez com o seu povo? Aqui nós vemos Deus se levantando e trazendo agora uma posição, trazendo uma nova promessa, trazendo um novo destino para esse povo. Ele separou um lugar onde não há mais sofrimento, onde não há mais escravidão, onde não há mais esse julgamento contrário, onde não há mais esse preconceito, onde não há mais essa opressão que o povo está vivendo no Egito.
uma terra que emana leite e mel, uma terra onde o povo vive debaixo de uma bênção poderosa do Senhor. E aqui ele vem pessoalmente, ele traz aqui o conceito para esse povo, ele derrama uma promessa nova. E aí Moisés responde: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Há um conflito grande entre a identidade de Moisés, quem sou eu, ele não se reconhece, ele teme ainda pelas promessas de Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E então Deus vem sobre ele com a palavra, vem com ele sobre um comando: eu estarei com você. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. E quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão a culto a Deus neste monte. Neste monte, ou seja, naquele mesmo lugar, ali está começando um propósito, ali Deus está falando, ali Deus está deixando claro que é ali naquele lugar onde vai se estabelecer um princípio. Deus ele firma ali a sua promessa a Moisés. A mente de Moisés ela estava tão maravilhada, ela estava ao mesmo tempo também cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. Então por isso ele acaba perguntando o nome de Deus, algo que creio eu ser tão natural. Imagino que qualquer um de nós que estivesse ali naquela situação e tivesse permanecido, talvez eu tivesse morrido de medo ao ver a manifestação de Deus daquela forma, mas ele permaneceu. E aí uma atitude natural, ele diz ali no versículo 13, quando chegar diante dos israelitas, quem eu direi que você é? Qual é o seu nome? Como eu vou explicar quem você é? E talvez essa seja uma das grandes questões que nós encontramos. Nós tentamos explicar a Deus, nós tentamos colocar uma imagem, um parâmetro para Deus, para explicar Ele a outras pessoas. Quando nós vamos, de repente, talvez evangelizar alguém, quando nós vamos falar a respeito de Deus para uma outra pessoa, nós tentamos explicar ao máximo quem é esse Deus. Nós tentamos explicar ao máximo o agir desse Deus, os fatos a qual esse Deus já fez, já mostrou, já provou. E aqui Deus está mostrando que Ele não se preocupa com isso. Deus está mostrando que Ele não se preocupa com isso. Ele diz somente, no versículo 14, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me envia a vocês. Ou seja, uma simples ordem do Senhor, ainda que possa parecer não fazer muito sentido, quando Deus dá uma simples ordem, ela é o comando necessário para tudo. Se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma ordenança do Senhor, não existe maiores explicações que possam trazer relevância para o que Ele vai fazer. A palavra dele, a ordem dele por si só é o que basta. Eu sou, eu te envio, eu te coloco poder, eu te envio para esse propósito. Há muitas pessoas Deus está falando: eu somente te envio a um propósito. Muitas vezes você vai começar algo e você vai se sentir incapaz. Muitas vezes você vai, assim como Moisés, você possa se sentir incapaz de fazer algo. Talvez eu não seja capaz de levar a palavra. Eu confesso que quando Deus colocou para mim esse propósito de trazer um estudo bíblico durante esse ano, de ministrar pessoas para que durante o ano inteiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, pessoas pudessem pela sua primeira vez ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, para que pessoas pudessem pela primeira vez ter compreensão do que Deus está escrito, do que Deus escreveu, do que Deus deixou para nós. Eu confesso que eu falei ao Senhor: eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho competência para fazer isso, mas Deus começou a trazer sonhos para mim, Deus começou a me acordar pela madrugada, Deus começou a me agitar em espírito, para quando eu visse, eu estava ali escrevendo os estudos, quando eu vi, eu estava dedicando parte do meu dia, e quando eu menos esperei, eu estava aqui diante do computador todos os dias, trazendo a revelação do que Deus tem colocado. Eu falo para pessoas que Deus já colocou sonhos, que Deus já deu ordens, que Deus já colocou projetos no teu coração e você ainda continua acreditando que não é capaz. Eu falo para você: Deus somente está falando: eu sou, eu te envio, vá, faça, cumpra o propósito, porque Deus é com você, Deus é contigo. Deus somente precisa do nosso id, Deus precisa somente do nosso coração. E foi isso que Moisés fez. Ele simplesmente continuou o propósito, ele simplesmente deu ao Senhor uma resposta.
Versículo 18 diz: as autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Aqui nós começamos a ver que ele simplesmente cumpriu o propósito. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, oferecemos sacrifícios ao nosso Senhor. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso estenderei a mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. E depois disso ele os deixará sair, diz no versículo 20. E farei os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que vocês saírem não sairão de mãos vazias. E todos os israelitas pedirão às suas vizinhanças e às mulheres que estiverem hospedadas em casa um objeto de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Olha só como é muito louco isso que está acontecendo. Além de incapacidade, além de um sentimento de incapacidade, Deus ainda vai além. Deus talvez já tivesse dado uma missão grande demais para Moisés. Deus talvez já tivesse dado uma missão poderosa demais, ele já se sentia pequeno demais, e mesmo assim Deus continua falando para ele: eu vou, você vai fazer, e além disso eu vou fazer muito mais, porque você não vai somente libertar o povo, você não vai somente tirar eles da escravidão, mas você vai sair daí honrado, você vai sair daí com poder, você vai sair daí por cima, você não vai sair daí humilhado. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. Nós vivemos, nós servimos, nós somos servos de um Deus de improváveis, de um Deus que levanta e chama pessoas que jamais seriam vistas, de um Deus que chama e coloca lugares aonde você jamais imaginou, de um Deus que faz na tua vida algo que seria imaginável, jamais alguém poderia imaginar o que Deus faz, baseado somente em uma resposta. E Deus diz: eu farei sinais, eu mostrarei o meu poder, e por isso vocês vão sair daí abençoados. E olha o que vai acontecer no capítulo 4, nós vamos começar a ver os sinais de Deus. Então Moisés, ele entendeu o propósito, Moisés recebeu a direção, Moisés já viu o que vai acontecer, Deus já liberou a palavra, e ele já disse que ok, eu vou cumprir, agora nós vamos ver a coisa começar acontecendo. Capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? E aí ele responde: uma vara. Disse o Senhor: jogue-a no chão. E Moisés a jogou, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, pegue-a pela cauda. Então Moisés estende a sua mão, pegou a serpente pela cauda, e esta se transformou numa vara em sua mão. E aí diz o Senhor: isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Deus, ele muitas vezes precisa de uma manifestação sobrenatural. Nós vivemos uma geração, nós vivemos diante de um Deus que não se preocupa com o que nós pensamos, mas que faz de tudo que seja necessário para que a gente venha acreditar e segui-lo de maneira verdadeira. Uma geração hoje que não se baseia somente nas palavras, que não acredita somente nos discursos, que não acredita somente no que ouve, mas que precisa ver, precisa sentir, precisa viver experiências reais com Deus. Talvez fosse esse o reflexo de Moisés. Moisés começou ali a ouvir, Moisés conhecia a respeito do Senhor, Moisés começou a viver grandes coisas, mas quando o Deus que aparece a ele numa sarça ardente, talvez ainda fosse pouco, eu posso imaginar a loucura que foi ter essa experiência, mas ainda assim ele começa a alimentar as dúvidas que tinha dentro dele. E Deus vem de uma maneira poderosa
acabar com isso. Deus faz ali, Deus usa o que está na mão de Moisés como um instrumento poderoso. E eu quero dizer para pessoas aqui, Deus usa o que está ao teu alcance, Deus usa as ferramentas que estão na tua mão. O tempo de Deus não é um tempo para frente, o tempo de Deus é agora. Aquilo que está em tuas mãos, as habilidades que Deus colocou sobre tua mão, as habilidades que Deus colocou na tua vida, o que você tem como capacidade, como capacitação para entregar, é o que você necessita. Deus não precisa de algo mais. Deus coloca aquilo que você tem domínio, Deus coloca aquilo que está ao seu alcance para ser potencializado e criar um grande poderio na sua mão para que o reino de Deus avance. Ele usou um cajado. Ele usou um cajado que Moisés tinha para ser instrumento de transformação. Isso traz poder, isso trouxe confiança. Versículo 7, ele ordena: coloque agora de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando atirou, ela estava totalmente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, versículo 8, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. E quando você derramar essa água, ela se transformará em sangue. Aqui nós vamos ter o prenúncio da primeira praga, da primeira maldição que vai recair sobre os egípcios. E aí no versículo 10, então, nós vamos ver que em sua grande paciência, Deus lembrou a Moisés que foi ele que criou a sua boca, quem o dotou do ser humano de capacidade de fala, de projetou a personalidade de acordo com a sua sabedoria, ou seja, Deus que fez cada um para um propósito. Deus está encorajando Moisés para que ele cumpra os propósitos dele. Ele começa a se limitar, ele começa a colocar ali os seus problemas. E quantos de nós também não faz isso? Quantos de nós também não coloca as suas limitações? Quantos de nós não coloca os nossos medos, preocupações e impedem de avançar no reino de Deus? Impedem que o reino avance, que os propósitos se cumpram. Então ele pede aqui no versículo 13, responde Moisés. Então Moisés fala ao Senhor: eu peço que envie outra pessoa. E aí no versículo 14, o Senhor ele fica muito irado com Moisés. Ele diz o seguinte: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que deve dizer, e eu estarei com vocês quando falarem. Eu lhes direi o que fazer. Aqui aparece a figura de um dos sacerdotes mais importantes da história. Aqui aparece a figura de Arão, alguém que começa a ser também protagonista desse embate que Deus vai ter para tirar o povo do Egito. Nessa figura aqui, então Arão vai fazer parte de todo esse contexto. Versículo 17 fala aqui: e leve na mão essa vara e com ela fará os sinais miraculosos. Então depois aqui eles continuam a missão, eles vão prosseguir, a história vai começar. Moisés ele volta ao seu sogro. O seu sogro ele diz ali que ele precisa voltar para o Egito. O seu sogro o abençoa, isso é algo muito importante. Nós vimos aqui no Velho Testamento, no livro de Gênesis, nós vimos que todos eles sempre caminhavam debaixo de uma bênção, debaixo de uma ordenança. E é muito importante para nós também termos as nossas lideranças como uma bênção sobre nossas vidas. É muito importante, faz total diferença quando nós temos essas lideranças que nos abençoam. É muito importante ter essas pessoas a qual você vá buscar ali uma direção, buscar um conserto, mas também buscar um apoio. Moisés ele vai até o seu sogro, a sua liderança, e ele o abençoa. Então agora ele está pronto para viver o que tem que viver. Ele volta ao Egito. Aí vai dizer aqui que Moisés ele leva a sua mulher, ele leva os seus filhos e parte de volta ao Egito. Ele leva na mão a vara que Deus o dá. E aí o Senhor diz a Moisés: quando você voltar ao Egito, no versículo 21, tome cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você e o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Ou seja, Deus estava ali já tramando, ali já tinha uma estratégia traçada. Deus poderia fazer isso de uma maneira mais fácil? Poderia. Deus poderia fazer isso de uma maneira mais tranquila? Poderia. Mas Deus também precisava mostrar a esse povo o quanto ele era poderoso e o quanto ele tinha propósito na vida desse povo.
Ele precisava mostrar o quanto esse povo tinha um Deus que zelava e cuidava deles. Então nós vamos chegando ao final desse capítulo aqui, no versículo 27, nós vamos ver que então o Senhor ele fala com Arão, ele diz, vai ao deserto, encontra-se com Moisés. E aí nesse encontro com Moisés no monte de Deus, ele o sauda com um beijo, ou seja, eles têm grande intimidade. Moisés contou a Arão, ele participa, ele entrega o plano para Arão também. Agora Arão é alguém que tem grande parte nesse plano. Ele participa de tudo. Versículo 29 diz que Moisés e Arão foram reunidos a todas as autoridades israelitas e Arão lhes contou tudo que o Senhor disse a Moisés. Em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, eles se curvaram em adoração. Então o povo precisava ver os sinais de Deus, o povo precisava ver a manifestação para voltar a crer. O povo ficou escravo por 400 anos, o povo foi se perdendo por 400 anos. Eu não sei você, mas eu acredito que a fé desse povo também foi esmurecendo. Diante de tamanha opressão, diante de tamanho sofrimento que esse povo passou a viver nesses 400 anos, a fé desse povo também foi esmurecendo, foi morrendo, os sonhos foram morrendo, os sonhos desse povo foi morrendo. Quando esse povo começa a ser escravo, ele começa a viver de maneira sombria, de maneira triste, de maneira infeliz. Agora eles têm a figura de um Deus libertador, de um Deus que se levanta para agir em função da sua causa. E nós vamos entrar então no último capítulo do nosso estudo de hoje. Nós vamos entrar agora no nosso último capítulo, Êxodo capítulo 5, nós vamos ver aqui que Deus ele vai começar a intervir em favor do povo. Nós vimos no último capítulo Deus falando que endureceria o coração do faraó, que Deus ele faria com que ele pagasse pelo preço da opressão que ele levou ao povo de Deus. Então nós vamos começar a ver aqui que Deus encorajou Moisés e Arão a aproximarem do poderoso e do tirano rei do Egito, usando palavras fortes e ousadas em nome do Senhor. Ou seja, eles chegam para esse rei que escravizou todo mundo, eles começam a dar uma ordem para ele: deixa o nosso povo embora, nós temos um Deus aqui que se levanta, é melhor você liberar o nosso povo. Eles fizeram exigências a esse faraó. Então, embora Deus ele tivesse avisado a Moisés e Arão sobre o que esperar desse faraó, estava nos planos do Senhor que o faraó não concordasse com as exigências expressas pelo Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 2. O faraó responde: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe sair Israel? Quem é o Senhor? Ele começa a questionar quem é esse Deus. Ele começa de uma certa forma a subestimar. Essas palavras arrogantes, elas vão perseguir o faraó. Na verdade, ele atribuiria a grandeza de Deus e a infâmia a si próprio e a seu próprio povo. Eles começou a criar aqui a cultura de um faraó que se intitulava como Deus. Faraó que se colocava, que se apresentava como um Deus, como o próprio Deus daquele povo. Ou seja, tamanha arrogância, tamanha a impetulância desse faraó, eles começaram a se intitular como seus próprios deuses. E nós sabemos que só há um Deus, nós sabemos que não há quem se levante contra o nosso Deus, não há quem se levante contra o nosso Senhor. Todos os inimigos do nosso Senhor estão caídos, todos os inimigos se prostram aos pés do Senhor, e vai ser assim também. As primeiras palavras de Moisés e Arão, uma petição, na verdade, elas foram substituídas por uma exigência. Olha o que diz o versículo 3. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora deixa-nos caminhar por 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Eles dão aqui um contexto, eles dão um aviso ao faraó: se você não nos permitir sair, se você não nos permitir avançar em fazer os nossos sacrifícios em adoração ao Senhor, ele vai se levantar contra vocês.
E aí a história continua. O rei do Egito ele responde: por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao seu trabalho. Ele não dá atenção nenhuma ao que Deus está fazendo, ele não dá importância nenhuma, ele os despreza totalmente. Ele acrescenta: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Ou seja, ele somente se preocupava com um povo que era totalmente escravo. E aí vão dizer que nesse mesmo dia, baseado nesse intuito que Deus vem ali e levanta Arão e Moisés a trazer libertação, traz também uma retaliação. Porque o faraó ele se irrita com isso e ele diz aqui no versículo 7: não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. Ele começa a dizer que eles são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo. Então eles levam ao povo a orientação, o castigo do faraó. Ou seja, o que acontece? Eles começam a ser penalizados. Aqui nasce talvez um princípio que nós usamos muito, nós vemos muito falar a respeito de retaliações. Eles foram para receber uma bênção. Deus levantou Moisés e Arão para estabelecer uma bênção sobre aquele povo. Mas por retaliação, ou seja, como uma resposta daquilo que aconteceu, o faraó então vai lá e pune esse povo. O faraó vai lá e traz um castigo ainda maior. Eles tinham que trabalhar muito, eles faziam construções. Se você for estudar a história do Antigo Egito, você vai ver o quão rica eram as construções daquele tempo. Nós falamos aqui a respeito de pirâmides, de construções assim que marcam a história da humanidade. E naquela época, naquele contexto, quem era o responsável por essas construções? Eram esses escravos hebreus. Então nós vimos aqui o quanto eles trabalhavam, o quanto eles sofriam, o quão grande era o sacrifício e o trabalho que eles tinham que executar. Então eles tinham ali de repente eles tinham ali o fornecimento de palhas, de instrumentos para que o material que eles fossem construir, para que o trabalho deles fossem facilitados. Mas agora, por uma retaliação, por uma resposta de revolta, de rebeldia desse faraó contra o povo de Deus, ele corta esses benefícios, ele aumenta o trabalho, ele começa a castigá-los ainda mais. Aqui, enquanto os versículo 3 diz que enquanto os feitores pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa que foi exigido quantos não tinham palha. Vai dizer que os capatazes, eles ficavam, eles eram espancados, eles eram interrogados, porque eles começaram a ser perseguidos ainda mais. Eles começaram a trazer ainda mais um castigo sobre esse povo. Eu imagino então que Moisés e Arão começaram a se questionar. E olha o que diz aqui, no versículo 20: ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: por que maltratastes a esse povo? Afinal, por que me enviastes? Começa aqui então uma questão que muitas vezes pode recair sobre mim, recair sobre você. Quando Deus manda você fazer algo, quando Deus envia você a um propósito, quando você começa alguma coisa e não dá certo ou não acontece quando você pensa, muito provavelmente você começa a questionar se realmente você está fazendo algo certo. Se realmente aquilo que você está querendo fazer, se realmente aquilo que você tem se dedicado ou se proposto a executar está sendo feito da maneira correta. Uma das grandes estratégias de Satanás é terminar ou tentar destruir os planos no começo, é destruir as estruturas. Então Moisés e Arão, alguém que não tinha ainda essa relação de intimidade, não tinha muitas experiências com Deus, foram em obediência, foram lá, mas viram que não deu certo. Eles foram para libertar e o povo acabou sendo mais castigado ainda.
Então, mesmo sendo impróprias, essas palavras são frequentes nas experiências do povo de Deus. Muitas vezes você começa a se questionar, muitas vezes você começa a se perguntar se as coisas estão dando errado ou não estão acontecendo porque você fez algo de errado ou porque você deixou de cumprir alguma coisa. Será que você não foi excelente o suficiente? Muitas vezes são nesses períodos que as dúvidas começam a vir sobre nós. As pessoas geralmente pensam que após elas exercerem a sua fé no Senhor, a sua vida será marcada apenas por bênçãos. Então, quando os problemas chegam, elas inevitavelmente reclamam com o Senhor. Quantas vezes você já se viu reclamando com Deus? Quantas vezes você já viu questionando a Deus a respeito das coisas que dão errado na tua vida? Eu mesmo já questionei muitas vezes ao Senhor por coisas que eu acreditava ser o melhor, por coisas que eu acreditava que seria o ideal não darem certo. E aí você se questiona, você também questiona a Deus. Nós acreditamos, as pessoas se iludem ao pensar que vão caminhar com Deus e vai ser somente bênçãos. Muito pelo contrário, quando nós vimos aqui que as dificuldades elas são uma plataforma para que nós possamos evoluir. As dificuldades elas são uma plataforma para que a gente alcance um propósito ainda maior. Então ele questiona Deus: por que fizeste esse mal? Por que me enviou? Por que maltrataste esse povo? Aqui ele faz acusações ao Senhor, há uma impropriedade nas palavras de Moisés. Se Deus é o Senhor, seus meios não deveriam ser questionados por seus servos. As duras acusações dos oficiais aqui, dos homens hebreus, o perturbaram profundamente. Então Moisés ele foi impulsionado por isso a reclamar com Deus. Por que me enviastes? Quantas vezes você não já perguntou por que eu? Por que eu? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que você não colocou outra pessoa? Por que não uma pessoa talvez mais capacitada? Às vezes Deus te chama para algo e você começa, sei lá, você vem pessoas que seriam mais preparadas para fazer aquilo e você coloca isso diante de Deus. Quantas vezes nós vimos isso acontecendo? Esse questionamento ele faz referência a uma relutância inicial de Moisés de ser o agente de libertação do Senhor. Quando Deus nos chama a algo, muito provavelmente a gente se questiona a respeito disso. E aí ele responde então no versículo 23, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje com essa frase, com esse encerramento aqui. Deus dá uma resposta a ele, Deus mostra para ele o porquê dele ser chamado. Ele diz: porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo. Ele diz aqui no versículo 23, desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então aparentemente Moisés, ele esperava que o Faraó mudasse logo de ideia, de maneira fácil, assim que ele ouvisse essa voz, assim que ele tivesse ciência dele ali como um portador de Deus. Todavia então Moisés viu que esqueceu, que Deus o avisou, que o rei do Egito faria o oposto. Eu quero dizer o seguinte, essa história termina, esse capítulo termina para nos fazer entender que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, as dificuldades, as limitações, os dias difíceis, as fases boas e as ruins estão no controle de Deus. Deus ordena um propósito, Deus ordena uma bênção, mas tudo está no controle dele. As coisas não acontecem como nós acreditamos ou como nós desejamos. Tudo está no controle de Deus, ainda que possa parecer muito difícil, ainda que possa parecer até mesmo impossível, as nossas causas estão no controle de Deus. Então somente a nós remete somente uma opção, uma resposta, uma escolha que pode mudar tudo. A nossa escolha deve ser sempre seguir os planos de Deus, obedecendo, seguindo em frente, ainda que a nós possa parecer impossível. Porque sim, nós temos muitas limitações, mas isso não importa para Deus. Nós vimos que Deus ele chama um homem improvável, Deus se manifesta de maneira sobrenatural, Deus faz aquilo que é impossível, Deus mostra sinais, Deus usa aquilo que nós temos em nossa mão, Deus usa aquilo que nós temos em nosso controle, em nosso domínio, para fazer como um instrumento de algo sobrenatural. E é assim que eu quero terminar esse estudo de hoje, dizendo que Deus usa o que nós temos em nossas mãos. Deus tem profundas lembranças de tudo que nós vivemos, de toda a nossa história. Tudo está no comando da vida dele, tudo está sob o poder dele.
tudo está no controle de Deus. E é assim que nós vamos começar a nossa semana, sabendo que tudo está no controle de Deus, um Deus de sinais, um Deus de prodígios, um Deus de maravilhas, um Deus que faz sobrenatural, um Deus que coloca em nossas mãos poder, baseado em tudo que está ao nosso controle. Deus os abençoe vocês. Amanhã estou aqui de novo às 10 horas para a gente estudar mais um pouquinho. Deus abençoe, uma semana abençoada aí, uma semana de vitória. Vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.